Bom, para iniciarmos nosso programa, primeiro precisamos analisar o código da estrutura de eventos e o array de eventos. Primeiro include, está incluindo um arquivo de cabeçalho chamado evento.h, está localizado no diretório relativo a onde o código atual vai ser compilado. As nossas próximas três operações de include são chamadas de bibliotecas já conhecidas, onde a primeira para manipulação de entrada e saída de dados, a segunda para alocação dinâmica de memória e a terceira vai nos fornecer funções para manipulação de strings e operações com arrays de caracteres. Em seguida, esse fragmento do código inicialmente verifica se a macro não foi definida. Define nossa macro evento H, fazendo também a inclusão da biblioteca de booleanos, verdadeiro ou falso, define nossa estrutura de dados e logo após realiza a chamada de duas funções que iremos avaliar logo abaixo. E por fim, encerra nossa condicional iniciada. Por fim, vamos analisar nossas duas funções, onde a primeira, chamada de armazenar eventos, tem armazenado um array de 64 eventos que serão escolhidos aleatoriamente e armazenados no nosso ponteiro evento. E logo abaixo, a segunda função tem uma característica semelhante, onde essa, por sua vez, vai exibir uma mensagem aleatória da nossa lista de mensagens pré-definidas. E aí, Bruno, tudo bem? Aqui agora eu vou explicar um pouco da estrutura cidade do nosso código. Primeiramente, aqui a gente incluiu os arquivos de cabeçalho, né, personalizados, cidade.h, ordenação.h, e incluímos as bibliotecas padrões do C. Aqui a gente criou a função armazenar cidades, na qual a gente listou algumas cidades, ele vai escolher aleatoriamente uma cidade e armazenar no parâmetro cidade, né? Aí aqui a gente criou a função preencher cidades, na qual ela vai preencher um vetor de cidades, garantindo que não haja um número duplicado. E para cada cidade, ela vai adicionar um evento aleatórios com possui uma nota de avaliação. Vou até aqui. É, Aí a gente criou a função listar eventos, na qual ele mostra todos os eventos disponíveis em uma cidade específica e exibe a nota desse evento, informa se está disponível ou indisponível. Aqui a gente criou uma função buscar eventos, na qual ele busca eventos através de uma nota específica. E, se caso ele não for encontrado, ele sugere alguma nota próxima. Aí aqui a gente criou a função remover roteiro, na qual a gente remove uma cidade do roteiro e reorganiza essa lista. E com isso, a gente atualiza o tamanho dessa lista e imprime essa lista atualizada, depois de sofrer todas as alterações. A gente criou a função trocar, na qual você pode trocar duas cidades de posições e depois disso ele vai imprimir a lista atualizada. Depois criamos a função criar roteiro viagem, na qual ele pergunta se o usuário deseja uma nova sugestão de, de viagem sugerida, né? E depois ele permite ao usuário modificar o roteiro, trocando ou não, removendo as cidades. Com isso, também tem a criação de roteiro personalizado, onde você pode escolher cidades manualmente. Vou até aqui. E com isso, a gente criou essa função eventos aleatórios, na qual você escolhe aleatoriamente um evento em uma cidade e altera de acordo com sua disponibilidade. E também aqui vai exibir a mensagem se o evento está disponível ou não,
ou foi cancelado. Bom, falando agora sobre a parte da árvore, que é onde analisamos toda a estrutura do armazenamento de dados, onde que podemos citar, consultar algumas cidades e quais eventos a gente tem nela, avaliação de determinados eventos e além de inserir algumas cidades no roteiro, né? Bom, começando sobre a parte da criação de nó, que é a função cria nó, a gente cria esse nó com alocação dinâmica, depois confere se essa alocação foi bem sucedida. Caso seja bem sucedida, a gente cria um ponteiro chamado item, no qual que será onde os dados dessa cidade serão armazenados. Depois, um nó filho, os nós filho esquerda e direita, que serão iniciados como nulo, e o nó pai, que também será iniciado como nulo. E depois a gente retorna esse novo nó para que possa ser usado novamente, né? Bom, agora falando sobre a função inserir, que é onde o usuário digita uma cidade que queira inserir em seu roteiro. Beleza. Com isso a gente confere, a gente analisa até chegar numa posição nula, uma posição vazia, onde possa ser inserida essa nova cidade. Depois, criado um novo nó para essa cidade, para armazenar os dados dessa cidade. E depois é definido um novo pai para essa cidade. Beleza. Depois aqui, a gente compara a cidade com a cidade atual, né? Beleza. Comparando essa cidade atual, caso ela seja alfabeticamente menor do que a cidade atual, ela é inserida na subárvore à esquerda dessa cidade. Caso contrário, ela seja alfabeticamente maior do que essa da cidade atual, ela é inserida à direita a subárvore à direita dessa cidade. Bom, agora falando sobre a visualização da árvore, utilizando os percursos em ordem, pós-ordem e pré-ordem. Começando pelo em ordem, primeiramente a função visita a subárvore à esquerda, depois imprime os dados da cidade atual e só por último visita as cidades da subárvore à direita. Já no pré-ordem, ele primeiramente imprime os dados da cidade atual, depois visita as cidades da subárvore à esquerda e depois da subárvore à direita. Já no pós-ordem, primeiro ele visita as subárvores à esquerda, depois à direita e só por último imprime os dados da cidade atual. Bom, agora na função pesquisar, que é quando o usuário quer ver os determinados eventos que tem em uma determinada cidade. Bom, começando aqui, a gente confere se o nome digitado pelo usuário é verdadeiro, se está contido no nosso banco de dados. Com isso, a gente vê, né, analisa a pesquisa sobre a cidade e quais os eventos que tem nela, olhando sempre sobre árvores à direita e à esquerda e à direita dessa cidade, né? De todos os eventos que está contido nessa cidade. Bom, e aqui depois a gente imprime o nome dessa cidade e os eventos que tem, e o nome de cada evento que tem nela e sua avaliação. E por último, na função pesquisar, EV, que é quando o usuário digita um determinado evento que ele queira ir e quer saber em quais cidades que tem esse evento. Primeiramente, a gente analisa se esse evento digitado pelo usuário é verdadeiro, se está contido no nosso banco de dados. Caso esteja, a gente pesquisa de forma recursivamente em todas as subárvores, tanto na esquerda quanto na direita, e depois a gente imprime todas as cidades que tem esse determinado evento e qual que é a avaliação desse evento em cada cidade. E com isso, a gente termina essa parte de visualização da árvore.
e de eventos e de cidades do nosso código. Peço desculpas se meu áudio estiver muito ruim. Eu tô sem fone de ouvido e eu tô tendo que usar um notebook, também tô sem um headset, coisa do tipo. Você me desculpa se estiver ruim. Eu vou falar um pouco sobre os métodos de ordenação, né, que o meu grupo fez. Aí a gente modularizou o código, né? Então a gente tem os cabeçalhos e aqui são as assinaturas das funções feitas para ordenação. A gente preferiu criar uma função em que fizesse a média das cidades, das avaliações das cidades, dos eventos dentro da cidade e retornasse para a gente. A gente começa aqui com uma função de impressão, né, para a gente poder fazer impressão das cidades, para que a gente não precisa ficar repetindo esse trecho de código sempre no código do método de ordenação determinado. A gente faz aqui uma função do tipo float, que ela tem que retornar para a gente algo para float, com o parâmetro de ter cidades. A gente tem duas variáveis, a soma e a conte. Soma de soma e conte de contador. A gente tem dois loops, um interno e um externo, um para percorrer as cidades e outro para percorrer os eventos. A variável soma ela vai guardar todas as avaliações ali daquele evento, daquela cidade e dos eventos em específico. E a variável contadora vai somar mais um sempre que o loop iterar. A gente fez um método de verificação básico aqui, que é se a variável contadora for maior do que zero, retornar para a gente a soma dividido com a variável contadora, isso vai nos dar a média, e caso não, retorna zero. Eu aproveitei o método BoboSort para fazer a ordenação das cidades pela média, né? A gente pode ver aqui que a lógica é basicamente a mesma, eu só adaptei para que um usasse a função de média e o outro usasse as variáveis de avaliação. Basicamente, o BoboSort ele compara, né, os pais de elementos no array e troca de posição caso eles estejam fora da ordem que a gente quer. Ele vai repetir isso várias vezes até que o array fique ordenado, né? Ele é um bom método de ordenação se tiver um grande volume de dados, né? Ele vai trazer, né, pra gente sempre o maior elemento a cada ordenação depois. Então ele vai repetir várias vezes. Basicamente a gente tem dois loops, um loop externo e um loop interno. Um vai percorrer o máximo de cidades, né, menos um, e o outro vai percorrer o máximo de cidades, menos i, menos um. A gente tem a condição aqui que a média das avaliações na cidade na posição J tem que ser menor do que na posição J mais 1, que é uma posição para frente. Se isso aqui for verdade, a gente vai trocar de posição, porque a gente quer em ordem decrescente, do maior para o menor. E a gente vai trocar isso de posição aqui com a variável auxiliar e em seguida a gente vai atualizar o índice para demonstração, né? Porque aí quando eu demonstrar ali todas as cidades ordenadas, vai começar com a cidade número 1 com a maior média de avaliação. O BoboSort de eventos é basicamente a mesma coisa, a gente vai iterar aqui sobre o máximo de cidades e para percorrer as 6 cidades, e então a gente tem dois loops internos da mesma forma, só que dessa vez a gente vai querer ordenar os eventos, então a gente vai percorrer o máximo de eventos menos 1 e o máximo de eventos menos j menos 1. Aqui a gente trocou de i para j porque a gente tem um loop extra, que é o para iterar sobre as cidades. E aí a condição é a mesma, se a cidade na posição I e o evento na posição K for menor do que a cidade I na posição K mais 1, uma posição para frente, a gente vai fazer a troca
desses elementos de posição. E ele vai repetir isso até que todo o array esteja ordenado. Em sequência, a gente tem o selection sort, né, o de selecionar. Eu implementei esse método de bubble sort C aqui, né, que seria um bubble sort para cidades, em todas as funções de ordenação, para que a gente também não tivesse que ficar escrevendo o mesmo código toda hora. Então, você vai ver isso aí bem recorrente nas outras funções também. O selection sort, ele divide, né, o array em duas partes, uma parte ordenada e uma parte desordenada. A parte ordenada à esquerda e a parte desordenada à direita. E em cada iteração, ele vai encontrar ou o maior ou o menor elemento da parte desordenada e ele vai colocar na posição correta na parte ordenada. Então a gente vai iterar pelo máximo de cidades. Então, em seguida, a gente vai iterar pelo máximo de cidades de -1 e a gente vai assumir que o maior elemento vai ser a nossa posição atual, que vai ser o J, que é a primeira iteração que o código vai fazer. Então, a gente vai fazer um for em que uma variável k, né, ele comece da posição que nós estamos mais uma. Por quê? Para a gente poder comparar, né? A gente poder comparar a posição anterior com a posição da frente e ver qual que é maior. A gente cai na condição, nessa condição que eu disse, a gente vai comparar o elemento que está na posição k. Se ele for maior do que o evento na posição máxima, no elemento máximo, se isso aqui for verdade, se o evento na posição K for maior do que o evento na posição máxima, então a gente sabe que ele não é o maior. Então, quem vai ser o maior? Então, o maior vai receber agora o valor que tinha em K. E aí, quando a gente faz isso, logo em seguida a gente já troca os eventos, né? A gente vai trocar agora aquele evento que estava na posição atual, que era a posição J, ele vai passar a ser agora o evento que vai estar na posição max, que é a que assumiu o valor de K. E em seguida a gente vai imprimir as avaliações. O terceiro é o insertion sort, né? Ele basicamente ele retira cada elemento do array desordenado e ele insere dentro de um subarray, né, um array separado, ordenado. Ele vai fazer isso até que todos os elementos estejam ordenados. Ele funciona melhor para arrays menores ou que já estejam, de certa forma, ordenados. Basicamente, a gente vai ordenar cidades, como nos dois primeiros, e a gente vai começar percorrendo as cidades, então percorrendo os eventos, só que a gente não vai começar da primeira posição, a gente vai começar da segunda posição, porque, como todos nós sabemos, sempre começa de 0 até n-1. Então, a primeira posição não é 1, a primeira posição é 0. Então, a gente vai começar da segunda posição, que é 1. E a gente vai usar essa variável tEvento aqui auxiliar, para a gente poder guardar aqui esse cidade.evento.j. E a gente vai comparar se k, que é j-1, se k na posição 0, se k é maior ou igual a 0 e cidade na posição k é menor do que a variável auxiliar. Se isso for verdade, a gente vai fazer a troca, né? A gente vai mover o elemento uma posição para frente. E a gente vai decrementar k para que a gente possa comparar ainda com as posições anteriores. E aí, assim que o while finalizar, a gente vai inserir o elemento na posição correta, que vai ser o elemento na posição k mais 1. E em sequência, a gente imprime a avaliação. O quarto é o shell sort, que basicamente ele vai ordenar, ele vai definir aqui, desculpa, perdão, aqui a gente vai definir o
intervalo inicial reduzido, a gente vai reduzir ele para metade. Eita, quase mexi no código. A gente vai reduzir ele para metade. Deixa o caminhão passar. Aí passou. E a gente vai, em sequência, iterar pelos elementos desse intervalo que a gente reduziu. Aqui nessa variável, a gente vai fazer basicamente o que a gente fez aqui em cima. A gente vai guardar o elemento atual e em seguida a gente vai cair nesse whilezinho aqui, que é o que? Ele vai mover o maior elemento para frente. Isso mesmo. Ele vai mover o maior elemento para frente e em seguida vai reduzir o índice, né, do intervalo, que é essa parte aqui, k menos igual a gap. Então a gente vai inserir o elemento na posição correta de novo, que a gente guardou lá na variável auxiliar. E por fim a gente vai fazer a impressão, a gente vai exibir as avaliações. Logo em seguida a gente começa agora com uns métodos de ordenação um pouco mais complexos, né? A gente começa com o Quicksort. O Quicksort ele usa um método de dividir e conquistar. Ele pega um pivô, escolhe um pivô e ele vai particionar esse array em duas partes. Que são os elementos menores que o pivô e os elementos maiores que o pivô. E ele vai fazer esse processo recursivamente até que todo o array esteja ordenado. A gente começa definindo o pivô. Aqui a gente tem uma função do tipo int, que eu chamei de partição, e a gente passa para eles o parâmetro de eventos e int baixo e int alto. A gente define o pivô sendo como o evento na posição alto, ponto avaliação, para a gente saber qual índice, né? Sei lá, aqui é 5. Então vai ser eventos na posição 5 e eu quero a avaliação disso. Eu vou definir o índice do menor elemento com baixo menos 1. Pode ser 0, pode ser menos 1, né? Vai depender do parâmetro passado. E a gente tem um for que vai iterar pelos elementos do array, começando de baixo, indo até alto. E a gente cai nessa avaliação que se vai verificar se o elemento se o elemento atual ele é maior ou igual ao pivô. Se essa condição é verdadeira, a gente vai incrementar o índice do elemento de menor número e a gente vai fazer a troca desses elementos. Depois da gente trocar os elementos, a gente vai trocar o pivô de lugar até que o pivô esteja na posição correta. E a gente vai fazer isso com a variável auxiliar e o parâmetro eventos. E por fim, como é uma variável inteira, tem que ter um tipo de retorno, a gente vai retornar o i, que é o baixo, mais 1, que a gente tirou um 1, então a gente vai adicionar ele aqui. E aí a gente tem esse Quicksort Ev, que foi onde a gente basicamente fez a recursão do Quicksort, né, a parte recursiva dele. A gente confere ainda se existe um elemento para ordenar, né, que se baixo for menor do que alto, então ainda existe algum elemento para ordenar. A gente vai encontrar o índice do pivô aqui, chamando a função partição, a gente passando os parâmetros, e então a gente vai ordenar os elementos à esquerda e depois à direita do pivô. E aqui embaixo, somente Quicksort, a gente vai aplicar isso, a gente vai chamar isso 5 vezes, né, 6 vezes, a gente vai chamar isso 6 vezes, para que ordene todas as cidades de maneira correta. E como padrão, a gente ordena primeiro as cidades pela média e logo em seguida a gente ordena os eventos dentro das cidades. O próximo seria o merge sort. Como eu disse, agora os eventos ficam um pouco mais complicados. Eles têm agora funções auxiliares, porque direto ficam muito complexo. Eu tentei fazer tudo direto e vou ser bem sincero pra você que minha mente bugou geral. Aí eu tive que acabar optando seguir o padrão de
funções auxiliares. A gente tem a função merge, que ela é vazia, e a gente passa quase o mesmo parâmetro do quicksort, só que a gente muda de baixo e alto para esquerda, meio, direita, com o tipo eventos, do pointer eventos. E a função merge, ela também usa divisão e conquista, só que ela vai dividir o array em dois subarrays, e vai ordenar cada metade recursivamente, e depois eles vão ser combinados em um array todo ordenado. Ela é uma função mais estável, mas ela precisa de memória extra porque ela divide em dois subarrays, né? Então eu vou ter que alocar a memória para esses subarrays. A gente tem aqui as duas variáveis tamanho 1 e tamanho 2, com tamanho 1 sendo o array esquerdo, com meio menos esquerdo mais 1, e o tamanho direito e o tamanho 2 sendo o tamanho direito, com direito menos meio. A gente vai alocar a memória para esses dois subarrays, e nesses dois loops aqui, a gente vai copiar os elementos para o subarray esquerdo e para o subarray direito, até o tamanho. Enquanto i, né, for menor do que o tamanho 1, então a metade esquerda vai assumir eventos na posição esquerda mais i. E a mesma coisa para direita, só que ao invés de ser esquerda mais i, vai ser meio mais 1 mais j. A gente vai definir aqui os índices, né? A gente vai inicializar os índices para a gente poder juntar arrays no futuro. E a gente vai usar o while para cair na condição de enquanto i for menor do que tamanho 1 e j for menor do que tamanho 2, vai cair na condição aqui de que se a metade esquerda da avaliação for maior ou igual à metade direita da avaliação, então a gente vai adicionar esse maior elemento no array. Se for menor, então a gente vai adicionar no array direito e vai incrementar os dois. Aqui a gente vai adicionar os elementos que sobraram do array esquerdo e do array direito. A gente pode perceber que é basicamente a mesma lógica, a gente faz a mesma coisa, só que para lados diferentes. E por fim a gente libera a memória alocada para cada um. Aqui a gente tem agora essa merge sort ev. Eu segui a mesma lógica do quicksort. O quicksort eu fiz isso também para diminuir a quantidade de informações na main. A gente conversou bastante sobre e a gente preferiu fazer assim. Aqui a gente confere se o array ainda pode ser dividido. Se ele ainda puder ser dividido, a gente vai calcular o ponto médio do array. A gente vai fazer um meio, vai ser igual a esquerda mais direita menos esquerda, dividido por 2. Em seguida, a gente vai fazer duas chamadas da função mergeSortEv dela mesma, a gente vai chamar recursivo, um para ordenar o esquerdo e o outro para ordenar o direito. E, por fim, a gente vai chamar aquela função de merge, que foi essa que eu acabei de apresentar, para que a gente possa juntar os dois arrays, combinar os dois arrays de uma vez só. E, por fim, a gente vai chamar essa função de mergeSortEv dentro de um loop que itera sobre as cidades, né, para a gente poder ordenar todas as cidades. E aí a gente imprime as avaliações. Por fim, a gente tem o rapsort. Ele também é um método de ordenação um pouco mais complexo. O rapsort ele transforma um array em um heap máximo, né? Ele busca sempre colocar o maior elemento no topo e ele vai fazer isso até que o menor elemento seja a base. A gente começa aqui com a função de empilhar, a gente passa aqui o parâmetro tEvento, ponteiro eventos, int n, int i. A gente define aqui que o menor elemento vai ser igual ao i e que a esquerda e a direita vai ser 2 vezes i mais 1 e 2 vezes i mais 2. A gente cai aqui dentro desse if, que quer dizer que a gente basicamente
Isso mesmo. Quer dizer que a gente vai basicamente atualizar o índice, né, da esquerda e da direita, de acordo com o, o tamanho. Por exemplo, se a esquerda for menor do que n e os eventos na posição esquerda for menor do que o evento na posição menor, então agora o menor vai assumir o valor da esquerda. E o mesmo para a direita. A gente vai para esse último if, para essa última condição aqui, depois de passar pelas essas duas, que quer dizer que se o menor não for igual a i, for diferente de i, então a gente vai ter que trocar o menor com o i, né? Então a gente vai reaplicar, a gente vai chamar a função recursivamente de novo para que possa continuar a ordenar. Aí eu segui a lógica do Happy Sort Ev, porque a gente achou mais fácil assim, mas de qualquer maneira a gente vai cair dentro desse primeiro loop, que tem essa condição aqui para que a gente fala que é para construir o heap máximo, né, que a gente vai definir que o i ele é um número máximo de eventos dividido por 2 menos 1, e ele vai decrementar ao invés de incrementar, e vai chamar a função sempre que isso for iterado. A gente tem um segundo loop que vai extrair esses elementos, né, do array, e ele vai sempre mover o maior elemento pro final. Então a gente chama a função de empilhar de novo, para reestruturar o RIP. Então a gente tem a função final, seguindo a lógica dos outros, para poder incrementar o loop, né? A gente dá o loop aqui e ele puxa a função recursivamente no número máximo de cidades. E então, por fim, a gente implementa a avaliação. Eu vou rodar aqui agora cada método de ordenação para que você possa ver como está funcionando. Eu vou rodar o código, vou construir o código e vou rodar um método, e então eu vou fechar o código e rodar o outro método para que a gente possa ver diferentes resultados em diferentes cenários. Vamos começar com o BoboSort. Aqui ele já deu pra gente as cidades, né? As cidades foram geradas aleatórias. Se a gente quiser ver algum elemento, a gente pode interagir com o menuzinho aqui, mas agora eu vou focar na ordenação das cidades, que é o número 3. Vamos começar com o BoboSort. A gente definir aqui, a gente vai ver que ele mostra pra gente as cidades ordenadas conforme a média de avaliações. Os índices foram atualizados, a gente consegue ver aqui que a primeira cidade era Alfenas, e quando eu ordenei pela média, Alfenas passou a ser a terceira cidade, porque a média é 5.4 e Ouro Branco tem uma média maior que ela. Então a gente atualizou os índices. E aqui a gente vê que está ordenado do maior para o menor. Eu vou aproveitar que a gente está aqui, eu já vou testar 2 de cada, porque senão vai ficar muito longo. A gente consegue ver que se mantém ordenado. Agora eu vou fechar o código e vou buildar de novo, para que a gente possa testar com outras cidades e outros eventos. Vai demorar um pouquinho porque o computador está meio lento e a gente acabou fazendo um código bem grande. Então agora a gente vai testar o insertion. A gente consegue ver aqui que as cidades mudaram, né? Agora são outras cidades e da mesma maneira os índices são atualizados e aí a ordenação é feita do maior para o menor. Agora vamos no shell sort, ainda se mantém ordenado. Agora a gente vai fechar aqui de novo. É um pouco chato ficar fazendo isso, mas é necessário, né? Um bem maior, digamos assim.
A gente vai ordenar agora pelo Quicksort. As cidades trocaram, os índices foram atualizados e agora foi ordenado. Vamos fazer mais um aqui também, que seria o Merge Sort. E por fim, a gente faz o Grip Sort, que era o último, né? Deixa ele carregar aqui. Compilou. Vamos lá. Gerou novas cidades. Vamos de Grip Sort. A gente pode ver que realmente foi ordenado de novo. Outras cidades, outros eventos. E os índices seguem sendo atualizados. E é isso. Essa foi a minha parte. Queria agradecer e obrigado. Boa noite, Bruno. De novo, né? Eu vou implementar a main aqui, né? Vou dar uma demonstração do nosso código para você. A gente começa incluindo as funções, né? Os outros arquivos .c. E na sequência a gente inclui as bibliotecas padrões de C, né? Que você já conhece. I/O para scanf, printf, lib para alocação dinâmica, timeh porque eu tentei setar a localidade para que a gente pudesse fazer o uso da, dos acentos, do C cedilha, mas mesmo assim, por algum motivo eu não consegui configurar. Acredito que nesse contexto não é tão importante assim, que a gente consegue visualizar de outras formas. A gente começa aqui então com o restaurant time null, que isso é para que aquela funçãozinha que os meus outros colegas citaram para gerar as cidades aleatórias, os eventos aleatórios, possa ser inicializada de forma correta. A gente tem o set locale, que eu já mencionei, né, que eu tentei setar para rodar no TF8, porém mesmo com o terminal setado aqui não funcionou. Acontece, mais para frente eu posso procurar saber o que sucedeu. Eu faço aqui agora a chamada da função, né? Da função não, desculpa. Da variável, ter ponteiro para cidades. E em seguida eu aloco uma memória para essa cidade. Eu crio aqui um tipo árvore, né? Um tipo árvore, e passo para ele que a raiz dessa árvore é nula, não existe. Eu tenho aqui uma variável flag, né, para o meu do while rodar bonitinho. Eu seto aqui que sair, né, que exit é falso. A gente tem aqui o print. Aqui eu chamo a função do preencher cidades, que vai fazer o preenchimento das cidades automático. A gente imprime aqui as cidades e já preenche elas de uma vez. Aqui a gente preencheu, aqui eu crio um t-item, novo item, e eu passo que esse novo item ponto cidades vai ser os cidades na posição i. E eu faço uso daquela função de inserir aquela função que você passou pra gente no TAD da árvore binária. A gente modificou ela para que fosse adaptada ao nosso contexto. A gente passa a árvore, né, a raiz, né, que é nula. A gente passa o pai, que seria aqui também nulo, e a gente passa a cidade. E aí a gente printa a cidade com o index e o seu nome. Você pode ver aqui, sistema, a cidade com o index e seu nome. A gente tem aqui as funçãozinhas, de cada uma com o seu número correto. A gente preferiu usar a switch case. A gente achou que seria menos custoso, uma forma mais fácil de visualizar também do que if else, ficar aquele monte de if else. A gente optou então pelo switch. A gente começa com listar eventos. Eu vou subir o terminal um pouco aqui. A gente consegue listar o evento pelo índice.
aqui a demonstrar aqui o que eu mencionei, que a gente, por algum motivo, a gente não consegue, eu pelo menos eu não consegui no meu computador, setar os caracteres. Então, sempre que tiver algum caractere especial, vai acabar acontecendo isso. Eu tentei consertar todos, mas um ou outro sempre passa. Por exemplo, eu quero ver os eventos da cidade 2, que seria Ipatinga. Quando eu digito 2 aqui, ele imprime para mim 5 eventos com notas totalmente aleatórias. E ele imprime aqui para gente uma mensagem especial. Seguindo a sequência, a gente tem as visualizações por percurso, que seriam em ordem, pré-ordem e pós-ordem. A gente consegue visualizar elas em ordem. Deixa eu subir aqui para você poder ter uma visão boa. Aí ele ordena todas as cidades. Eita. Vamos dar um inválido aqui. Boa. Vamos visualizar para o percurso agora em pré-ordem. E por fim, em pós-ordem. Ele ordena todas as cidades. Aí a gente consegue ordenar os eventos da cidade pelos métodos, né, de ordenação. Eu já dei uma demonstração na minha parte de como funciona cada um. Eu vou ordenar aqui pelo que eu achei mais interessante, foi o mês de sorte. A gente consegue ver que ele ordena primeiro pelas avaliações, pelas médias, né, e logo em sequência ele ordena. A gente tem a funcionalidade de buscar uma cidade pelo nome, por exemplo, Barbacena. A gente pode buscar aqui Barbacena e ele retorna para a gente a cidade e os eventos que nela contém. Os eventos não estão ordenados porque a gente quer ver o que tem dentro da cidade, se vale a pena. E aqui ele mostra pra gente que um evento foi cancelado. Mas vamos ver aí ao rodar do código. A gente consegue também buscar os eventos aqui. Ele nos pergunta se a gente quer buscar pelo nome do evento ou pela avaliação. Pelo nome é uma coisa mais específica, acredito eu. Você tem que já ter visualizado os eventos de todas as cidades, ou ter uma noção de quais eventos tem para que você possa buscar pelo nome. Por exemplo, deixa eu ver, corrida de aventura. Se a gente buscar aqui corrida de aventura, ele vai retornar para a gente em quais cidades tem corrida de aventura. Corrida de aventura só tem a cidade de Barbacena e a avaliação não é muito boa. Mas, de qualquer maneira, ele encontra. Talvez tenha algum outro evento que existe em outras cidades. Deixa eu ver. Festival de música. Vamos ver. Buscar eventos. Nome. Festival de música, gente. Também só tem na cidade de Paracatu. Mas de qualquer maneira, a gente consegue buscar. A gente tem também pela avaliação. A gente consegue buscar aqui pela avaliação. A gente quer eventos acima de 8. Pelo menos 8. Aí ele vai retornar pra gente todos os eventos que tem pelo menos 8 de classificação. A gente também tem a opção de criar um roteiro turístico. Aqui a gente pergunta se a pessoa quer, né, ver a nossa sugestão. Se sim, S. A gente mostra para ela o roteiro. A gente dá um S. E aí ele aparece pra gente roteiro sugerido. E aí a gente sugere pela média de avaliação. Quanto maior a média, tecnicamente melhor a cidade. A gente dá de novo uma opção se a pessoa quer seguir esse roteiro, se ela quer modificar. Caso ela queira,
S de novo. E o evento foi seguido. Ela dá um S aqui e aparece o roteiro sugerido. Se ela quiser, ela seguir esse roteiro, ela dá um outro S. Então, o roteiro foi seguido. Agora, caso ela não quisesse, ela quisesse ver a sugestão, mas não quisesse seguir, ela poderia dar um M. E aqui a gente dá para ela a opção de remover e trocar as cidades. Se ela quiser modificar, ela pode aqui no 1 e passar o índice. Por exemplo, Manhuaçu. Manhuaçu foi removido, roteiro foi atualizado. Se ela quiser trocar, ela vai no 2. Ela pode trocar, por exemplo, Pato de Minas com Lavras. Pato de Minas é 1, Lavras é 2. Agora, Lavras é 1, Pato de Minas é 2. Quando ela apertar o 3, o roteiro dela foi finalizado. Se a pessoa quiser, ela pode de novo dar um 6, que seria o criar roteiro, e caso ela não queira, ela pode dar um N aqui, e não. E vai aparecer para ela criar o próprio roteiro. Das 6 cidades disponíveis, quantas cidades ela quer incluir? Sei lá, 3. De acordo com o índice, quais cidades você quer? Ouro Branco é bacana. Então, Uberaba, são distantes um pouco, mas... E por último, Ipatinga. Agora, o roteiro dela foi criado, com as cidades aqui dentro. Os eventos, aliás, né? Cidades não. E é isso que o nosso sistema faz. Eu espero que você tenha gostado. A gente vai deixar o código-fonte como solicitado no link do YouTube também. E foi isso, Bruno. Muito obrigado e boa noite.